Simulado 196 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal, você que está estudando para fazer prova na área de trânsito, primeira habilitação, curso especializado, reciclagem, concurso público, está testando os conhecimentos, está no lugar certo, está na sala de trânsito. São sempre 3 questõezinhas para o simulado e vamos lá para a primeira das questões desse vídeo, que é a questão de número 636. A questão número 636 é a seguinte: o pedestre comete infração de trânsito, incorre em infração leve quando ingressa na rodovia e anda fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea. E aí, velho, isso é infração? eu vou contar até 3. Você acha que o pedestre comete essa infração? Vou ficar em silêncio, ó. 1, 2, 3. Diga aí, diga que eu escuto daqui. Olha, se você disse que a resposta tá certa, é porque ela tá mesmo. E assim, quando esse tipo de pergunta ele cai em alguma prova, às vezes a turma passa batido. Por quê? Porque você fica pensando, né? Como é que o pedestre vai cometer esse tipo de infração? Pois é, eu vou explicar agora. Veja, nós temos no CTB regra de circulação para diversos usuários da via. Claro que o entre aspas, viu, vou usar esse aspas aqui. O principal destinatário seria veículo, né? De certa forma. Mas assim, nós temos também regras de circulação para ciclistas. Nós temos regras de circulação, por exemplo, como o animal tem que estar na via, lá no, claro, conduzido por um guia, lá no artigo 53, né? Nós temos regras para bicicleta, nós temos regras para pedestres, regras para veículos, enfim, tem regra para todos os usuários esses usuários das vias, né? Incluindo o pedestre. Então o que acontece? Nós temos também, como consequência, como regra, quando se descumpre uma norma de circulação, que está lá no capítulo 3 do CTB, a consequência é o cometimento de uma infração. Então, assim, o pedestre tem a sua forma de se locomover, de estar ali transitando na via. Tanto é que nós temos um capítulo para o pedestre, né, que é o capítulo 4, lá no código. Então, assim, quando o pedestre descumpre essa regra, é infração. E essa infração, ela está prevista aqui no artigo 254 do CTB. E realmente é uma infração de natureza leve, né? A multa seria o equivalente a 50% do valor de uma infração de natureza leve, que é R$ 88,38, então a multa para o pedestre seria R$ 44,19. É isso mesmo? Acho que é. Matemática, tá vendo? Nunca fui bom não, mas deu para desenrolar essa aí. E aí, olha, o que acontece, gente? Apesar da gente ter na teoria essa possibilidade de se autuar um pedestre, na prática isso não vai ser possível. Por quê? Por falta de regulamentação. Mas você diz, como assim? Olha, para começo de conversa, a gente não tem as fichas de fiscalização dessas infrações do artigo 254 do CTB no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Nem a do 255, que é a infração do ciclista. É o ciclista quando anda de bicicleta na calçada, por exemplo, ou de forma agressiva, né? Então assim, a gente não tem essas fichas. Houve uma tentativa por parte do CONTRAN, né, de tentar regulamentar um procedimento para fiscalizar o pedestre e ciclista. Porque assim, a regra é você ter ali uma placa de um veículo que você possa lavrar uma auto-infração e vincular aquela autuação àquela placa. Mas existem situações de autuação que não necessariamente se utiliza o veículo, né? Quer ver exemplo? Artigo 245 e 246 do CTB. Seria você criar algum tipo de obstáculo na via, que seria depósito de mercadoria na via, né? E a gente tem uma resolução do CONTRAN, que é a resolução 926 de 2022, que traz o procedimento para autuação. Até a questão da infração do exame toxicológico, aquele que se deixa de fazer o periódico, é uma infração que ocorre sem veículo, e a gente tem um procedimento também. Então assim, houve uma tentativa por parte do CONTRAN. Em 2017, foi publicada a resolução 706 do CONTRAN, que regulamentava lá o procedimento. Se tiver curiosidade, vai dar uma olhada nessa resolução depois do vídeo. E deveria entrar em vigor em 2018, fiscalizar pedestre. Em 2018, houve uma prorrogação. A resolução 731 de 2018, ela prorrogava para 2019 o início dessa fiscalização de pedestre. Só que aí, né,
nós tivemos mais uma resolução, que foi a 772 de 2019, que acabou revogando tudo. Então, no momento, a gente não tem um procedimento para se fiscalizar pedestre. E é justamente por não ver isso na prática, no dia a dia, que às vezes uma questão como essa aí, ó, induz você a erro. Fique ligado. Questão 637, ó. Os crimes definidos no CTB são, em sua maioria, eu vou até destacar essa maioria para a gente ver o que, é que vem para frente, de ação penal pública condicionada à representação do ofendido para que haja instauração de processo contra o autor do delito. Olha, aqui é o seguinte, pessoal. Nós temos no CTB, lá no artigo 291, parágrafo 1º, uma previsão importante a esse respeito. E saibam que nessa lei aqui, ó, 9.099 de 1995, que é a lei dos juizados especiais cíveis e criminais, seria aqui no nosso caso juizado especial criminal, para esse caso aqui, também o pessoal chama de GCRIM. Nós temos o artigo 88, que ele diz o seguinte, ó, que vai depender de representação da vítima ou do ofendido os crimes de lesão corporal, né? Então a gente tem essa previsão. Então, na realidade, o único crime no CTB que depende de representação da vítima, levando em consideração esse dispositivo legal, é o crime do artigo 303 do CTB. Que crime é esse? É o crime de lesão corporal culposa. Ou seja, imagina lá que, sei lá, foi atropelado. Então eu preciso manifestar o interesse de ver o causador, o autor daquele crime, ser responsabilizado criminalmente, porque esse crime depende de representação da vítima. No entanto, esse parágrafo 1º do artigo 291 do CTB, ele diz o seguinte, ó, que até mesmo esse crime aqui, do artigo 303 do CTB, lesão corporal culposa, ele vai deixar de ser de ação penal pública condicionada à representação da vítima ou do ofendido, não é, para ação penal pública incondicionada, né, quando o titular da ação passaria a ser o MP, né, ou seja, não depende mais da vítima, se o crime ocorrer e estiverem presentes aqui 3 hipóteses. Quais seriam? Se o sujeito que causou o crime tiver sob influência de álcool, inclusive ele já vai ter aí, no caso, um aumento de pena. A pena de lesão corporal culposa é de 6 meses a 2 anos de detenção. Ela passaria a ser de 2 a 5 anos, né? Se o sujeito estiver disputando algum tipo de corrida na via pública, que nós chamamos popularmente de racha, ou se no crime ele estava a mais de 50 km por hora, a velocidade dele. 50% não, viu? Cuidado, essa pegadinha. Mais de 50 por hora. Aí nessas hipóteses, até mesmo o crime de lesão corporal culposa no trânsito, do artigo 303 do CTB, que depende de representação da vítima para que o causador, o autor do fato, seja responsabilizado criminalmente, ele passaria a ser de ação penal pública incondicionada. Então, quando aqui a afirmativa diz, ó, em sua maioria está errado, na maioria dos crimes, que são os outros crimes em espécie, homicídio, omissão de socorro, alcoolemia, racha, enfim, excesso de velocidade perto de escola, falta de habilitação, é tudo de ação penal pública incondicionada. A maioria dos crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB, eles são, em sua maioria, de ação penal pública incondicionada. Somente o crime de lesão corporal culposa é que depende de representação. E ainda assim pode mudar isso, né? Estando presentes aí essas 3 hipóteses. Então a afirmativa aqui, ela está errada. Beleza? E aí vamos para a terceira e última questão desse vídeo, das 2 primeiras aí mais detalhadas, né? Vamos para a terceira e última, que é a seguinte, ó. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada, mas por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigir com segurança, constitui infração grave, sujeita a penalidade de multa. Olha, aqui é o seguinte, pessoal, vejam só. Essa é uma infração
que ela está prevista aqui no artigo 166 do CTB. Ela é cometida pelo proprietário do veículo que empresta o seu veículo a uma pessoa que não tem condição de dirigir com segurança. Por exemplo, está lá sob influência de álcool, né, uma pessoa que está com algum problema físico temporário, com um braço quebrado. Essa pessoa cometeria essa infração do artigo 166 do CTB, que assim não é tão comum de ser aplicada, para ser sincero. Mas é possível. Inclusive, se você tiver curiosidade, quando terminar o vídeo, você pode dar uma conferida lá numa playlist nossa aqui do canal, lá que são as fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, porque eu já gravei um vídeo falando sobre essa ficha do artigo 166, para você entender, caso você queira entender melhor quando é que essa infração ocorre. E aí o erro aqui na questão é quando ele diz que isso é uma infração grave. A infração realmente ela existe, só que essa infração ela é gravíssima. Aí são 7 pontos no prontuário e uma multa de R$ 293,47. Então isso aqui, ó, é o que vai deixar a questão errada. A natureza da infração, é o detalhezinho aí. Beleza? E aí, acertou quantas? Errou alguma? Por que você errou? Deixa aí nos comentários, deixa a quantidade de acertos, acertou as 3, enfim. Ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fique à vontade, vá deixando nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe, deixa a sua dúvida, a gente vai tentando te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço e até a próxima.